Olha, eu tô estressado hoje. Hoje eu não tô afim de falar com você. Hoje não me incomoda, não me irrita, porque hoje eu tô que eu não quero falar com ninguém. Nossa, hoje me deixa quieto que hoje eu vou acabar explodindo. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de termo? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Ou quantas vezes você já proferiu essa frase para outras pessoas? Eu comecei esse vídeo falando isso porque hoje eu vou ensinar vocês a controlar as emoções de vocês, ou falar sobre controle emocional. E em algum momento eu quero perguntar para você, você já se sentiu sobrecarregado, já se sentiu pressionado ou extremamente estressado em algum momento da sua vida e que você não conseguiu controlar? Segunda coisa, você já teve aquele momento de um estresse tão grande que você só queria que seu dia acabasse? Você só estava com vontade de deitar na cama e simplesmente dormir e fazer de conta que aquele dia não aconteceu ou fazer de conta que aquele dia nem precisava acontecer? Se isso já aconteceu com você em algum momento da sua vida, sim, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te ensinar a combater e a enfrentar esse tipo de preguiça, esse tipo de bode que a gente fala, de não conseguir desempenhar da melhor forma possível e às vezes acabar estressado, às vezes acabar com uma pressão muito grande e não conseguir se desenvolver. Às vezes a gente acaba se prendendo e se travando por causa de pressões externas. E aqui hoje eu vou te ensinar como você vencer e como você enfrentar esse tipo de situação. Beleza? Então, quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Meu nome é Cláudio, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu gosto de falar com as pessoas que eu trago sempre as pessoas para que elas se tornem protagonistas da própria vida. E o que é esse protagonismo que eu tanto falo? É você ser diretor da sua própria história. Um protagonista de um filme, de uma história, é uma pessoa que sempre está em destaque. É sempre aquela pessoa que está evidenciada. E você, na sua vida e na sua história, precisa estar em evidência. Você precisa ser o protagonista e não somente um coadjuvante, e não somente um espectador e uma pessoa que está olhando a vida passar e a sua história passar e você não está fazendo nada. A sua vida somente você tem o controle. E você tendo esse controle, você consegue escrever essa história. Você é o roteirista, você é o diretor e você é o ator principal e atriz principal dessa história. Então você precisa entender que você tem que desenvolver ferramentas, desenvolver habilidades para que você se torne uma pessoa melhor e para que cada vez mais você consiga alcançar o seu sonho, as suas metas e a prosperidade que você tanto deseja. Dito isso, vamos começar com o nosso vídeo. Hoje eu quero falar sobre controle emocional, né? E aí, já para começar o vídeo falando o seguinte, é bem sincero, é impossível controlar suas emoções. Já começo falando assim, impossível controlar suas emoções. Você não consegue controlar você não consegue controlar sua raiva, você não consegue controlar sua ansiedade, você não consegue controlar a tua felicidade, você não consegue controlar. Ah, Cláudio, eu acho que eu consigo sim. Tá, beleza. Quando você tá muito feliz, você consegue falar assim, cara, eu queria me sentir menos feliz? Não tem como. Não dá para você sentir menos. Não dá para você controlar a emoção do que você está sentindo. Ah, eu estou muito triste, agora eu quero me sentir feliz. Não é no estalar de dedos que você se transforma e começa a sentir outra coisa e ter outras emoções. Não é assim, você não tem controle das suas emoções. E até que você fala assim, então acabou o vídeo, né, Cláudio? Se eu não controlo minhas emoções, acabou o vídeo. Não. Fica aqui, porque eu vou te explicar que não dá para controlar as suas emoções, mas dá para controlar os seus comportamentos e aí o ponto que tá. Você consegue identificar suas emoções e controlar os seus comportamentos, para que você não faça o que eu fiz aqui no início do vídeo, que eu estoure, que eu fale de uma forma grosseira, que eu mande uma pessoa tomar banho, que eu fale alguma coisa que eu não deveria, que eu tome alguma atitude ou pratique algum ato que não seria correto. Então, para tudo isso, eu preciso identificar as minhas emoções e eu vou te dar vários exemplos aqui e várias atividades para quê? Para que você enfrente isso. Porque às vezes a gente chega em casa e a gente chega cansado, a gente chega pressionado, a gente não quer falar com ninguém, a gente tá num bode, a gente tá... Eu sei como que é, porque a vida ela é complicada, a gente tem um dia a dia corrido, a gente tem um trabalho que às vezes demanda muito da gente, eu sei o quanto que é duro, quanto é penoso a gente passar por esse tipo de situação, mas eu quero te falar uma coisa. As emoções, elas são um reflexo do seu comportamento. Ou seja, ela é um reflexo daquilo que você está vivendo. Como assim? Se você está triste,
as suas emoções, a sua emoção tristeza, a sua emoção de tristeza, de baixo, positividade, de ficar negativo e etc., ela é um reflexo daquilo que você está vivendo. E aí eu falo para você, por exemplo, como a preguiça. Vamos pensar que você sente preguiça. Você está cansado, você acorda num sábado, num domingo de manhã e você quer ficar o dia inteiro deitado. Na verdade, a sua emoção ali de preguiça, a sua vontade de ficar deitado, ela somente é um reflexo do que você está acostumado a fazer. Ou seja, toda vez que você explode com alguém, toda vez que você sente preguiça, ou toda vez que você fala alguma coisa ou toma alguma atitude errada que você depois se arrepende, é porque você está acostumado a fazer isso mais vezes. E aí o seu cérebro, as suas emoções já sabem que você vai fazer isso. Então, fica muito fácil para o seu cérebro fazer e para o seu comportamento fazer de forma automática, porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Ou seja, ele faz as coisas que simplesmente já estão automáticas para a gente. E aí que entra o ponto. Se você está com preguiça de você fazer alguma coisa, é porque você já está acostumado. Tá, beleza. Só que antes de falar sobre como você vai combater o cansaço, como você vai se libertar da pressão e parar de se sentir esgotado, eu preciso falar uma coisa importante para vocês. Você me desculpe que eu tô com um pouco de alergia, tá? E aí o nariz vai coçar muito e talvez eu vá ficar fungando. Que agora me bateu alergia por causa de chuva que estava dando aqui na minha cidade. E aí, para a gente continuar o vídeo aqui, eu quero, antes de falar como você vai combater o cansaço, eu quero te falar que existe uma diferença entre cansaço e preguiça. E isso você precisa ter muito claro na sua cabeça. Por quê? Preguiça, a pessoa tem direto. E às vezes o cansaço, muita gente fala que está com cansaço e às vezes está com preguiça. Eu vou te explicar qual é a diferença dos dois. O que é um cansaço? Cansaço nada mais é do que uma fadiga, um esgotamento, uma falta de força mesmo. Você não tem força, você não tem energia. É uma sensação, é uma resposta natural do nosso corpo, da nossa mente, de todo o nosso organismo quando está esgotado. Vamos a um exemplo. Você foi na academia e você fez muita atividade física, ou você começou hoje a fazer atividade física na academia. No dia seguinte, você vai ficar dolorido, você vai ficar cansado. Por quê? Porque você elevou o seu corpo a um nível, a um estágio que ele não chegava anteriormente. E aí você, de fato, fica cansado, ok? Isso é um cansaço, é um limite. Você chega a um limite e aí, nesse limite, qual é o melhor remédio? Descansar. Você precisa descansar. Você precisa, de fato, fazer um descanso, uma pausa. Então, assim, você foi no dia lá na academia e no dia seguinte você está muito dolorido e está muito machucado. Bom, é bom você descansar. Você dá um tempo para que no outro dia você volte à academia novamente. Por quê? Porque o seu corpo precisa fazer essa recuperação muscular, assim como a nossa cabeça, assim como nossos órgãos e assim como todo o funcionamento do nosso corpo, ok? Sentiu cansaço? Qual é o melhor remédio? Descanso. O corpo e uma mente forte necessitam de descanso para desempenhar no seu total potencial, ok? Então, eu lembro uma frase que meu pai sempre falava comigo, que é o seguinte: se eu não arrumar tempo para cuidar da minha saúde, eu terei que arrumar tempo para cuidar da minha doença. Então, eu preciso descansar. Eu preciso cuidar, eu preciso repousar, eu preciso fazer esse descanso de fato. Isso é o cansaço, ok? Então, é um esgotamento. Você está cansado e você não tem energia. E o que é a preguiça? É a falta de vontade, é a falta de ânimo para fazer as coisas. Você está muito afim, você pensa que você quer fazer, mas você não faz. Isso é a preguiça. Isso de fato é a preguiça. A preguiça é aquele momento que você quer fazer, você tem vontade de fazer, você está pensando em fazer, mas não faz. Falta energia, falta o ânimo para você fazer de fato. Falta você levantar a bunda da cadeira e se mexer. E aí, qual é o melhor remédio para a preguiça? Levantar e começar a se mexer. Na hora. Na hora. Nossa, tô com preguiça, etc e tal. Levanta e faz. Eu falo isso que é muito importante. Porque a preguiça ela é venenosa. É um negócio que vai te fazer mal no médio e longo prazo. Por quê? No curto prazo ela é prazerosa. Ela é maravilhosa. Por quê? Tô com preguiça, vou descansar, vou sentir mais prazer daquele descanso, vou ficar ali tranquilo, ai que bom, não fiz isso. Mas no longo prazo, o que acontece? Você fica mal,
você começa a imputar no seu cérebro que você não presta, que você não faz, que você não é consistente. E aí o que acontece? Ela começa a tomar conta de você. E a preguiça é maldita. É maldita. E aos poucos você vai deixando, deixando, deixando e deixando. E aí o seu inconsciente, que é aquela vozinha interior que você tem, ela começa a desacreditar de você. E aí você começa a ter comportamentos de preguiça. E aí, de uma preguiça de atividade física, você vai para uma preguiça de alimentação, você vai para uma preguiça de trabalho, você vai para uma preguiça de ação, você vai para uma preguiça de várias outras coisas. Por isso que eu falo que a preguiça ela é de fato venenosa. Ela corrói, ela é como se fosse um câncer, ela vai crescendo dentro da gente e você não pode deixar isso acontecer. Sentiu preguiça? Levanta, lava o rosto, se mexe, começa a agir, porque a preguiça ela vai acabar tomando conta de você, ok? Só que você tem que entender uma coisa. É difícil sair da preguiça. É difícil, mas não é impossível. Porque se você é uma pessoa preguiçosa e você está muito tempo nessa preguiça, nesse marasmo, vai ser mais difícil para você sair dessa preguiça. Mas não é impossível. Eu já fui um cara, e eu volto a falar para vocês, eu não sei se em algum momento eu já falei, mas eu já pesei mais de 100 quilos. Eu tenho 1,70 m, menos de 1,70 m, eu tenho 1,68 m, já pesei mais de 100 quilos. Eu fui um cara obeso e enorme de gordo. E eu falo para vocês assim, eu era muito preguiçoso. Eu só queria comer, não fazia nada, e aí uma hora estalou na minha cabeça. Cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. E aí essa preguiça, eu tive que vencer a preguiça. Sozinho. Porque a preguiça você vai vencer sozinho. É você e você. É você levantar da cadeira, é você levantar da cama, lavar o rosto, botar uma roupa e fazer as coisas que você tem que fazer. É muito importante que você faça. Muito importante que você haja, ok? Porque assim, não é impossível. E quando você começa a fazer isso, você começa a fortalecer sua autoconfiança, você começa a fortalecer seu desenvolvimento, você começa a fortalecer sua motivação, seu ânimo, e aí tudo começa a conspirar a seu favor, beleza? Agora entendido a diferença entre cansaço e preguiça, agora vamos seguir o nosso raciocínio de como você vai lidar com a pressão e com o estresse. Bom, aí eu faço algumas perguntas para vocês. Você já fez alguma besteira na sua vida por causa de uma emoção muito forte? Que tipo de besteira? Tatuar o nome da ex, mandar uma pessoa ir pra merda, gritar com quem não devia, descontar tua raiva em alguém que não merecia. Você já fez isso daí? Você já descontou em alguém que de fato não merecia? Normalmente isso acontece, e acontece às vezes com muita frequência em algumas pessoas, é porque você não está sabendo lidar com as suas emoções. E aí, gente, você não compreende as suas emoções. O problema maior é esse. Você não sabe o que você está sentindo. Você simplesmente deixa a emoção te controlar e você age. Simplesmente por agir. Então você tá com raiva, tua raiva toma conta de você e começa a mandar todo mundo tomar no cu. É o que acontece. Você tá muito feliz, você tá eufórico, você começa a abraçar todo mundo, falar com todo mundo, querer prometer uma porrada de coisa para todo mundo. Também acontece. Então eu falo isso para você porque a sua emoção ela toma conta, se você não identificá-la. Como eu falei para você, você não controla, mas você consegue identificar e aí você consegue mudar seus comportamentos para você meio que controlar, porque você não controla, mas você consegue segurar um pouco desse ímpeto para você não acabar fazendo nenhuma cagada, beleza? E aí, como eu te falei, você consegue enxergar o que está acontecendo e assim você consegue tomar controle da situação, não da emoção. E aí você consegue ter atitudes mais sensatas. E aí, eu vou te explicar alguns benefícios de você controlar e de você ter essa análise das suas emoções. Por exemplo, tô com raiva. Começa a pensar, tá, por que eu tô com raiva? Beleza, tô com raiva por causa disso. Por que eu tô com raiva? Por causa disso daqui. Tá, com quem? Qual é o grau de raiva? Vai mudar se eu fizer alguma coisa? Você começa a analisar, você começa a estudar um pouco sobre o sentimento e você começa a conversar consigo mesmo sobre esse sentimento e essa emoção. E aí sim você consegue ter um comportamento melhor.
Então, qual é o primeiro benefício que você tem para controlar, às vezes, um cansaço, uma pressão muito grande, né? E as suas emoções? Primeiro, você diminui o conflito. Nossa, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, né? Se você é uma pessoa que perde a paciência com facilidade e às vezes acaba se estressando com qualquer tipo de coisa, você não vai descontar as coisas nas pessoas se você consegue analisar suas emoções. Vou te dar um exemplo bem prático meu. Vamos lá. Eu me inscrevi para uma corrida no final de março, agora. E aí a corrida essa semana foi cancelada. Eu já tinha comprado a corrida, já tinha reservado o hotel e já tinha me programado para fazer toda essa viagem. E aí o que aconteceu? Ela foi cancelada. E aí, qual é a primeira emoção que vem? Raiva, frustração, ódio, vem tristeza, fiquei frustrado. Eu fiquei extremamente puto. A palavra é essa, fiquei puto. Eu queria mandar todo mundo pro inferno. Tanto a empresa, a organização, quanto qualquer outra pessoa que falasse comigo. Só que aí, depois que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito triste, de fato, eu fiquei muito incomodado, e aí eu fiquei pensando sobre o meu sentimento e sobre a minha emoção. Eu falei, cara, eu tô chateado, né? Tô. A corrida foi cancelada, queria mandar todo mundo se fuder, queria xingar todo mundo e beleza. Só que eu fiquei pensando, o que isso vai mudar na minha vida? Nada. O que vai mudar na vida das pessoas eu xingar elas? Vai só piorar a situação. E então o que eu passei a fazer? Falei, bom, acontece, cara. Espera um dia de cada vez, a corrida provavelmente vai ser remarcada ou vou pedir um reembolso e a vida que segue. Não está no meu controle. Você compreende? Muitas coisas que acontecem na nossa vida não estão sob o nosso controle. E às vezes a gente acaba se frustrando porque não está no nosso controle. Vou te dar um outro exemplo. Agora está chovendo. Exatamente agora que eu estou gravando um vídeo para você, está chovendo. E aí eu não posso sair da minha sala porque senão eu vou pegar muita chuva e eu tinha que fazer algumas outras coisas na rua. E aí, não dá para fazer. Eu vou ficar nervoso porque está chovendo? Não tem como eu controlar o tempo, pô. Então eu vou aproveitar e vou fazer outras coisas. Você está entendendo? Eu entendi a minha frustração, eu entendi que eu estou chateado, mas o que eu posso fazer perante a isso? Quais são as minhas atitudes perante a isso? Eu vou ficar olhando para a chuva e vou falar assim, ai meu Deus, que inferno essa chuva, hein? Nossa, eu queria tanto que parasse. Não vai adiantar nada. Então eu preciso achar outras formas de fazer alguma coisa para substituir essa emoção ruim, ok? E aí, esse é o primeiro benefício. Você evita e diminui conflito. Porque quando você identifica suas emoções e melhora os seus comportamentos, você diminui esse tipo de conflito. Você para de xingar as pessoas, você para de falar besteira, você para de explodir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você identifica as suas emoções, você diminui o estresse. E o que é o estresse? É o acúmulo de informações. A gente tem muita informação e a gente acaba se estressando pelo acúmulo de informação. E aí o que acontece? Quando você passa a entender aquela emoção e aquele sentimento que não está sob o seu controle, você fica mais tranquilo. Você passa a ficar mais calmo. Como eu falei aqui o exemplo da minha corrida, como o exemplo agora da chuva, não tem o que fazer. Não é sob o meu controle. Um outro exemplo, eu tô com alergia, eu tô com o meu olho aqui coçando pra caramba, eu coço meu nariz, eu tô com o nariz meio que escorrendo. Tenho o que fazer? Não, eu tomo um remédio e pronto, é isso. E esperar melhorar. Eu vou deixar de fazer um vídeo por causa disso? Não. Eu vou continuar fazendo um vídeo, não vai perder a qualidade, só vai ficar um pouquinho com a voz meio fanha, né? Mas assim, dá para entender, com certeza. Então eu falo isso para você porque você vai diminuir o seu estresse, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais em paz quando você entende que você não consegue controlar todas as coisas do mundo. Você fica mais em paz quando você consegue compreender que a vida você não controla nem, pô, você controla 1% da tua vida. O que você controla? É o teu comportamento, é o que você vai fazer. Então assim, diminui o seu estresse quando você identifica as suas emoções, começa a passar a identificar elas. E qual é o terceiro benefício que gera quando você identifica suas emoções? Você melhora a sua saúde física.
E eu falo isso para vocês de saúde física em todas as partes, tanto externas quanto internas, os nossos órgãos. Eu falo isso porque a emoção, ela tem um poder muito forte de ajudar, de beneficiar, como de prejudicar e atrapalhar a nossa vida. Principalmente o nosso corpo. Quando você está muito triste, você fica sem força. Quando você está com muita raiva, você está com muita energia e muita força. Quando você está feliz, você também tem energia. Você está percebendo que as emoções elas vão te moldando a sua força e como que está o seu organismo? Vou te dar um outro exemplo. Quando você está muito nervoso, e aí são pessoas e pessoas, mas quando eu fico muito nervoso, o meu intestino solta e eu começo a ter que ir no banheiro frequentemente. Então, assim, o nosso organismo ele responde às nossas emoções também. Olha que loucura. Então, assim, às vezes você está muito ansioso, às vezes você está muito eufórico e você vai ter alguma coisa dentro do seu organismo ou mesmo no seu corpo que vai acabar afetando isso, beleza? Então, quando você consegue identificar suas emoções, você melhora a sua saúde física. Você consegue identificar suas emoções e fala assim, tá, não vai adiantar fazer nada, eu vou tentar achar uma outra forma de fazer isso daqui. Se você ficou muito eufórico, às vezes, com a tua namorada, você identifica essa emoção e ao invés de você fazer uma promessa maluca e louca, você vai entender e fala assim, tá, beleza, não dá para fazer isso aqui agora. Não é o momento de fazer isso aqui, não é o momento de falar aquilo ali, pronto, é isso aqui que eu vou fazer. Tá compreendendo o ponto? Isso daqui que eu queria deixar bem claro para vocês, os benefícios para você identificar suas emoções e para você controlar os seus comportamentos, beleza? E como que você deixa as coisas fluírem? Como que você deixa as emoções relaxadas? Como que você consegue trazer mais coisas positivas do que negativas das suas emoções? Aí eu vou te dar 4 exercícios práticos aqui para você vencer essa preguiça, para você vencer essa moleza que você está tendo. E aí essas atividades, você não precisa fazer todas, mas é importante você fazer algumas. E aqui, cada uma, eu vou te dando um exemplo e eu vou te falando o que eu faço na minha vida para que isso fique mais leve na minha vida, para que isso me ajude a identificar e, assim, amenizar as emoções. A gente não controla as emoções, mas a gente consegue dar uma freada. A gente consegue dar uma amenizada, a gente consegue botar um pouco para fora, às vezes, o que está muito enrustido dentro da gente, para a gente não explodir com as outras pessoas. E qual é o primeiro exercício que eu falo para vocês que vai fazer com que você deixe as suas emoções fluírem? Porque as suas emoções, imagina que tem um cano passando com uma torneira. Às vezes a sua torneira está fechada e as suas emoções elas estão se alojando ali naquele cano. E elas estão ficando alojadas. Quando você abre ou você não abre, o cano explode quando tem muita pressão. Então, você não pode deixar isso, você tem que deixar essa torneira aberta. E como que você abre a torneira? Eu vou te dar esses exercícios aqui para você deixar essas emoções fluírem. Porque se você guarda para si muita coisa, você acaba descontando no outro em algum momento que você explodir, ok? Então, vamos ao primeiro ponto. Atividade física de força. Força. Não é nenhum tipo de atividade aeróbica. E o que são os aeróbicos? Uma corrida, uma bicicleta, uma escada, entendeu? São essas atividades físicas que demandam de você ficar correndo por um período maior de tempo. E o aeróbico é isso, uma elevação da sua frequência cardíaca, tá? Para que você tenha esse exercício aeróbico. E aí não, aqui é atividade de força. E o que é a força? Pode às vezes parecer meio clichê eu falar para vocês de atividade física, mas atividade física é o pilar de equilíbrio da vida. Da vida. O ser humano foi feito para se movimentar, ok? Então, assim, você precisa entender que você tem que estar em constante movimento, tem que estar fazendo força, tem que estar se movimentando para que o seu corpo consiga reagir de forma melhor, beleza? E o que é essa atividade de força? Tá estressado? Vai fazer uma força. E que força? Uma musculação, empurrar peso, uma luta, vai socar alguma coisa, vai chutar, um crossfit que seja, ok? Você tem que fazer força, força mesmo. Por quê? Porque você está botando para fora, você está abrindo ao máximo a sua torneira de emoção para botar para fora aquilo.
Você não vai falar nada, você simplesmente vai externalizar isso em forma de força. A sua emoção ela vai ser toda canalizada para a tua força e isso vai fazer com que você flua mais. A tua torneira aqui de emoção vai começar a passar com mais fluidez. Ela vai começar a passar com mais força e com mais energia. E aí sim você não vai ficar tão sobrecarregado e você não vai ficar tão chateado com as coisas que acontecem na sua vida. Então, primeiro de tudo, para desestressar de fato, você precisa fazer força. Então, uma academia, uma luta, um crossfit, o que quer que seja, você precisa fazer força, beleza? Puxar um peso, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Sei o seguinte, pega 2 sacos aí e enche de coisa na sua casa, 2 sacolas, pega um cabo de vassoura e começa a fazer força, vai fazer uma barra, vai para a rua fazer uma barra, vai fazer um exercício. Agora, em qualquer cidade que você vai ter esses pontos que tem lugar para você ficar fazendo exercício, né, que muito idoso usa, vai lá e vai fazer uma força, porque isso vai ajudar muito o seu desestresse, tá? Você desestressar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para você deixar fluir as suas emoções. Para você abrir a sua torneira de emoções, é você escrever. Escrever para curar. Como fazer isso? Simples. Você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta ou um lápis e você vai escrever. Como assim? Tudo que você estiver pensando e tudo que você estiver sentindo, você vai escrever. Ou seja, tudo que vier na sua cabeça. Tô triste, escreve. Tô triste por causa disso, vai escrevendo. Lembrando, papel e caneta. Sem celular. Papel e caneta. Beleza? Então você vai escrever tudo que você está sentindo. Nossa, eu tô isso, aquilo, por causa disso, daqui, parará, e você vai escrevendo. Tô muito feliz por causa disso, você vai escrevendo. Escreve. Ah, mas o meu texto não vai ter sentido nenhum. Não é para ninguém ler. É para você. É para você botar para fora aquilo que você tá sentindo. É para você botar para fora as suas emoções que estão ali travadas na tua torneira, beleza? Então, assim, esse é o segundo ponto. Escreva para você se curar. Eu falo para você o seguinte, quando você escreve e bota no papel aquilo que você está pensando, você vai desestressando a tua cabeça. Por quê? Tua cabeça, o teu cérebro vai estar cheio de adrenalina e cheio de cortisol. E isso não te faz pensar direito. E aí, quando você escreve, vai desanuviando. Parece que uma estrada toda nublada, e aí ela começa a abrir, e ela começa a aparecer o caminho pra gente quando a gente escreve. E eu falo para você que é muito legal você escrever, porque depois você pode ler o que você escreveu. E aí você vê se foi exagerado, se não foi, se você acha que você está certo, se você acha que não. Então eu falo isso para você porque, de fato, escrever vai ajudar muito você a desanuviar esses sentimentos e a você se desestressar, beleza? Então escreva. Escreva mesmo, de verdade. Chega no final do seu dia ou qualquer momento do seu dia que você tiver ali num nível de estresse ou num nível de euforia, de felicidade muito grande, escreve. Não custa nada, é 0800, você só precisa de papel e caneta e escreva, beleza? Então, esse é o segundo exercício que você pode fazer. Eu uso muito. Quando eu tinha uma namorada, a gente às vezes acabava discutindo muito, eu escrevi. Eu tinha o hábito de escrever. Eu estava muito estressado, às vezes a gente acabava brigando feio, e aí dentro disso eu pegava um papel e uma caneta e começava a escrever. E aí sabe o que acontece, que eu acho mais legal? Eu não descontava nela essa minha raiva, essa minha dor. Por quê? Porque eu botava no papel a minha dor, a minha raiva, a minha insatisfação, eu botava no papel. Depois eu conversava com ela, obviamente eu falava os meus pontos, mas eu não falava de uma forma muito incisiva, muito grosseira, muito dura. Então eu sempre botava no papel aquilo que eu queria falar para depois falar. Então assim, você está no momento de euforia, você está no meio de uma discussão, você está no meio de uma briga falando e a pessoa gritando com você. Dica, se controla, fica em silêncio, deixa a pessoa falar, escuta tudo. Não tenta falar naquele momento porque você vai estar com um nível de adrenalina e cortisol altíssimo. Fala assim, eu posso te responder depois? E a pessoa pode aceitar ou não. Se ela aceitar, beleza. Vai respirar,
vai escrever, e se ela falar assim, não, fala assim, então tá bom, eu que decido se eu vou falar ou não. E aí você fica quieto. Então, assim, esse é um ponto que você precisa entender. Não tome nenhuma atitude com cabeça quente, ok? Escreva. Essa é a segunda atividade. Terceira atividade para você desestressar é a respiração controlada ou a meditação. E a meditação, beleza? Aqui você pode fazer os dois ou um só. A respiração, simplesmente respirar, que é a respiração controlada, que você puxa, enche bem o seu peito e solta lentamente, beleza? Essa daqui é uma atividade de respiração, você vai fazer isso durante 2, 3 minutos, essa respiração, sem pensar em nada, simplesmente no ar que entra e no ar que sai. Ou você pode fazer também uma meditação. Fechar os olhos, prestar atenção no seu corpo, ouvir o som ambiente e começar a limpar todo o pensamento que tem na sua cabeça. É como se você estivesse varrendo todos os arquivos que tem na sua cabeça e deixando a sua cabeça como se fosse uma folha em branco, sem nada. E aí eu falo para você o seguinte, 5 a 10 minutos. Não é mais necessário do que isso, ok? Cláudio, eu quero fazer 2, 3 minutos. Tá bom, começa. Pelo menos começa a fazer isso para você se desestressar. Você vai passar a ficar mais calmo, mais sereno. Você vai entender que a emoção ela não vai conseguir te dominar tanto. Quando você está com a emoção muito elevada, vá fazer esse tipo de coisa. Mas analise. A emoção está ficando muito forte? Pare e vai fazer essa atividade, ok? Então, assim, porque a respiração e a meditação, ela não demanda muito tempo. A atividade de força, você vai ter que ir para uma academia, você vai ter que fazer uma atividade física. Aí, escrever, você pode fazer em qualquer momento também. E a respiração com a meditação, você pode fazer também em qualquer momento. Bem simples de fazer, ok? Você abre a torneira também e você deixa a emoção fluir, beleza? E a última atividade que eu quero deixar para você, essa daqui eu vou te falar que, assim, para mim, no meu caso, ela é uma das mais importantes atividades que você pode fazer. Todas as outras 3 acima, elas são fundamentais para que você desestresse, para que você consiga controlar suas emoções, você consiga se lidar com esse estresse, com essa pressão. Mas essa última aqui, para mim, ela é a mais importante e eu pratico ela. Hoje eu não estou praticando, mas eu pratico ela já há anos, que é colocar para fora falando. Você está com uma emoção muito forte, você tem que botar isso para fora. Você está com muita felicidade, você está com muita tristeza, você está com uma emoção muito forte, você precisa falar. Você precisa botar para fora. Como que você vai fazer isso? De forma estratégica. Você não vai falar para qualquer pessoa o que você está sentindo. Normalmente, qual é a minha recomendação? É falar com um profissional. E quem é esse profissional? Um psicólogo. Eu falo isso para vocês porque o psicólogo, eu não sou nem psicólogo, mas eu vou fazer um jabá aqui da psicologia, porque o psicólogo, ele é como se fosse uma extensão, ela é como se fosse uma porta de saída das suas emoções. Às vezes você está com muitas emoções acumuladas, às vezes você está com muita coisa dentro de você que você precisa botar para fora. Às vezes são coisas muito antigas, de um passado muito antigo, ou coisas que estão muito atuais e que você não quer e você precisa botar para fora. De fato, você tem que falar. E a terapia, ela vai te ajudar profundamente nisso. Eu falo para você isso porque a terapia, principalmente com psicólogo, ela te ajuda demais a entender aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo. Então você consegue compreender com mais clareza e com mais facilidade quando você está no meio de uma sessão terapêutica. Por quê? Porque essa sessão terapêutica, o psicólogo ele vai te indagar, ele vai te perguntar, ele vai te provocar em alguns momentos para que você reflita sobre isso que você está falando. E normalmente as pessoas que estão próximas da gente não entendem muito isso. E aí vai acabar falando assim, deixa disso, para de sentir isso. Mas a gente quer parar de sentir, só que a gente não consegue. Então, o profissional de psicologia, não. Ele não vai mandar a gente deixar de sentir, ele vai perguntar por que você está sentindo, de que forma. Me explica melhor. Ele quer entender para que você também entenda. E isso é muito importante, ok? Então, assim, não tem dinheiro, não tem condições de pagar um psicólogo, olha, eu te recomendo profundamente que você procure alguma pessoa ou algum amigo que saiba prestar atenção em você, que saiba te escutar. E isso é fundamental. Por quê?
Porque tem gente que interrompe a gente a qualquer momento. Então você precisa procurar pessoas que não vão te interromper, pessoas que vão te escutar, que estão abertas para ouvir o que você tem a falar. E isso é muito importante, beleza? Então, assim, essas 4 atividades vão te ajudar bastante. Atividade de força vai botar você para desanuviar todas as emoções. Escrever vai fazer com que você libere tudo que está aqui na tua cabeça e você jogue no papel. Respirar vai fazer com que você limpe e elimine qualquer tipo de coisa que faz ali você ficar nervoso. E por último, você botar para fora, falando. Procure um terapeuta, procure uma pessoa, principalmente um profissional qualificado, mas se caso não, procure um amigo, uma pessoa que saiba olhar e saiba prestar atenção em você e que esteja interessada na sua melhora, beleza? E aí, eu falo pro seguinte, não fala com quem você está eufórico ou chateado, ou seja, você está chateado com uma pessoa, você não vai falar com ela. Você está eufórico com a pessoa, você não vai falar com ela, você vai falar com uma pessoa completamente imparcial. Se você não vai falar com um profissional, fale com alguém totalmente imparcial, que não sabe de nada e que simplesmente está ali só para escutar e para te ajudar, ok? Sem nenhum viés. Que a pessoa seja totalmente imparcial e que ela preste atenção no que você tem para falar, para você botar para fora aquilo que você está sentindo, ok? Então essas foram as 4 atividades que eu te dou para você lidar com a pressão e com o estresse, para você desanuviar, para você deixar fluir as suas emoções e para você conseguir ter uma vida mais tranquila, mais plena, mais próspera. Beleza? Para eu poder finalizar, eu quero deixar uma frase para vocês. Eu li em algum lugar, eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas eu achei incrível, que é a seguinte: as emoções são como ondas. Aprenda a surfar nelas. As emoções são como ondas. Aprender a surfar nelas é a chave para não se afogar. Eu adorei essa frase final porque você tem que aprender a surfar. As emoções, as ondas, elas nunca vão acabar. As ondas, elas nunca vão se encerrar. E você tem que aprender, de fato, a surfar com essas ondas e a surfar com essas emoções. Senão você vai sempre tomar caldo e vai se afogar no meio dessas emoções e você vai acabar agindo sem pensar. Beleza? Então, desejo que você aqui, se caso você gostou desse vídeo, deixa um joinha, comenta aqui embaixo qual atividade você vai começar a fazer a partir de agora. E sim, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas e se inscreva aqui no meu canal e eu agradeço demais. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.